Vamos lá? Vamos chegando, vamos dar tempo para que vocês possam entrar na live. Sibério Cruz é o nosso convidado hoje. Ele vai falar sobre a hipnose. Então, o que acontece, hein? Eu sempre imaginei que a hipnose, ele já chegou na sala, já vou te chamar, tá? Que a hipnose era algo que naqueles filmes de magia, que a gente transformava a pessoa e ela agia como uma galinha, que a gente dominava a mente, que a gente fazia o que quisesse com a pessoa. Será? Então eu trouxe alguém que trabalha com hipnose, com a terapia, para falarmos e quebrarmos alguns mitos, para desvendar um pouco o que é essa ferramenta de hipnose. Não é porque você fez um curso online que você acha que já é um profissional. Não. E olha, eu trouxe a minha colinha porque eu andei estudando, hein? E está anoitecendo, já são 18 horas, meu passarinho está se despedindo da noite, então essa live acabou tendo música. Mas vamos lá, vamos convidá-lo, vamos chamá-lo para a gente conhecer um pouquinho o Sibério, que não é a primeira vez que ele está aqui conosco. E eu estou tentando mandar aqui o convite, mas mandei, acho que mandei. Vamos ver como é que tá as coisas aí? Já mandei o convite, Sibério. Vamos ver. Isso. Não quer? Entrou. Nossa, pensei que não ia entrar tão cedo. Deu um bugzinho aqui no Instagram. Seja bem-vindo. Obrigada mais uma vez por aceitar estar aqui com a gente. Hoje a gente não vai falar de tarô, de cartas, de baralhos, disso e daquilo. A gente vai falar de algo muito importante também, que no tratamento pode ser usada a hipnose. A hipnose ela é uma ferramenta do bem, uma ferramenta do mal, aquilo que a gente vê nos filmes, nos espetáculos, porque a hipnose também é usada em grandes espetáculos, né, da pessoa, no tratamento para deixar vícios, para a vida regressa. Vou te hipnotizar. Agora você vai lembrar quando você estava no feto da barriga de sua mãe e liberar traumas daquela época. As treta. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe, tá, gente? A voz vai embora. Estou com um jarro de água aqui. Então, o que acontece? A hipnose. Antes de mais nada, queria que você se apresentasse ao povo que está entrando aos pouquinhos. A live vai ficar gravada e eu espero que ela venha contribuir um pouco mais para tirar esse mito, desmistificar um pouco a hipnose. Eu nem vou olhar para você, eu trouxe o chapéu para ficar assim, entendeu? Compre batom, compre batom. Lembra? Tinha uma propaganda dessa, não vou nem perguntar se você lembra. Compre batom. A frase ficava, né? Pior que a frase ficava, rapaz. E olha, eu amarrava um batonzinho assim pro meu pai, compre batom, compre batom. Ele não comprava. Não funcionava. Não estava direito, então. Não estou fazendo direito. Mas vamos lá. Sibério Cruz. Quem é esse
nome que está aqui presente, sua experiência, sua vivência. Você tem um instituto, lançou um livro agora. 2. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Você não perde tempo, hein? Bom, eu sou Sibélio Vamos lá, Cruz, tá contigo. tenho 43 anos. A minha jornada Eu tenho um começou pouquinho mais. um pouquinho mais, né? Uhum. Eu venho de uma família de evangélicos cristãos, então, na minha atuação dentro do campo do evangelho, era de dar cursos para obreiros e fazer atendimento para pastores, né? Dali eu comecei a me interessar pelo campo das emoções. Quando comecei a me interessar pelo campo das emoções, comecei a investir em autoconhecimento e passar por processos de cura, de transformação, muitos, dezenas, tá? Muitos processos. E acabei me interessando em trabalhar nessa área. Nessa época, então, de 2006, que foi o início dos meus trabalhos, eu trabalhava com a comunidade de casais e família, e aí eu fui, então, para o campo da psicanálise, depois PNL, coaching, renascimento, tantra, constelação familiar, que me tornei professor, montei o curso, escrevi os 2 livros. E as bases, o tripé terapêutico do Sibélio Cruz, como profissional, é a filosofia sistêmica da constelação familiar, a psicanálise como um todo e a hipnose clínica. Então, meu combo terapêutico, meu processo terapêutico, ele abrange tudo isso empacotado assim num pacotinho gourmet assim para o cliente levar bonitinho assim, mas é cura de informação e composto desses elementos. E a hipnose, então, foi maravilhoso, porque quando eu estudei PNL aqui no interior onde eu moro, eu sou do interior de São Paulo, Presidente Prudente, o pessoal falava assim, pouco antes, né, da PNL. Para quem não sabe o que é PNL, por favor, tem a ver com a parte linguística. PNL é um conjunto instrumental ferramentístico de programação neurolinguística, né? PNL, de alteração de percepção de comportamento através da fala. Então, são técnicas de terapia ultra rápida, não é nem terapia é ultra rápida. E tem a parte de comunicação, persuasão, tem toda uma pseudociência também que envolve a PNL. E tá tudo bem, o mais importante não é se é ciência ou pseudociência, o mais importante é entregar resultado e vender certo. Não vender nada que é pseudociência como ciência. E aí quando eu fui, então um pouquinho antes da PNL, eu falava aqui na minha cidade, né? Ô bicho, vou fazer um curso aí, tem um negócio aí que é revolucionário, vou fazer um curso de coaching. O pessoal fala assim, é de comer? Aqui ninguém sabia que era isso aqui. Poxa, é de comer esse negócio? Hoje todo mundo sabe. Mas naquela época, então PNL me chamava de bruxo, de não sei o quê, né? E é só que a PNL, ela é uma ferramenta que trabalha muito, permeia muito as emoções e algumas coisas funcionam muito bem, como para fobia, para estados emocionais, mudança de estado emocional rápido, ela funciona bem, mas ela foi o jardim de infância da hipnose para mim. Né? E aí, através das técnicas de hipnose, eu fui estudar hipnose ericksoniana, hipnose clássica, hipnose verbal, hipnose não verbal. Então, os professores de hipnose aí famosos no Brasil hoje, eu tive o prazer já de conhecê-los todos pessoalmente. E que massa, né? Ela é uma ferramenta que ela pode ser aceleradora de resultados. Tá? Mas tem muitas outras coisas que pode ser hipnose também. Por isso que nós estamos aqui hoje. Com certeza, com certeza. O interessante é que a primeira coisa, quando eu falei para algumas pessoas, convidando para vir assistir a live, vou falar sobre hipnose. Nossa, tô fora. Esse negócio de hipnose não é comigo. Primeiro que eu nunca vou permitir ser hipnotizado. Segundo, esse negócio de dominar a mente da gente, a gente ficar entregue na mão de um desconhecido, você tem que conhecer muito bem a pessoa para poder ser aceito, para deixar fazer. Eu falei, acho melhor você assistir a live. Essa live é para você. Essa live é para você.
Porque, primeiro, a hipnose... Gente, não existe isso. Você me corrige, tá? Por favor. Não existe isso de que eu não quero ser, ou eu... Não, você pode ser hipnotizado, sim. Todo mundo pode ser. Uhum. Só que naquele dia, por algum motivo, não foi. Por alguma razão, não foi. Mas todos são suscetíveis à hipnose. E você não precisa ter um nível... Tem que ter um rapport, tem que ter toda aquela entrevista, anamnese, para você descobrir o histórico da pessoa. Tem toda uma preparação. Você não entra no consultório de uma pessoa, senta no sofá, deita, vou te hipnotizar. Não é assim, porque não vai conseguir. Uhum. Essa é uma das razões. Então, a hipnose, ela não domina a mente de ninguém. Não vai. Você está consciente o tempo todo, só que o seu foco está naquele lugar, naquele ponto. Mas você tem consciência. Sabe aquela sensação quando você está apaixonado, está apaixonada, que você só vê aquela pessoa na sua frente, todo aquele barulho some, desaparece, e passa uma pessoa te cumprimenta, você nem viu. Você está comendo alguma coisa, nem percebe. Isso é o foco, a centralização naquele momento na hipnose. Você está com tudo voltado para aquele momento. Ele não vai dominar a sua mente e fazer com que você cacareje que nem uma galinha. Bem, quando a gente está no palco fazendo alguma brincadeira entre amigos, que é até bom para treino, é diferente. Mas a hipnose, meu ponto de vista, é uma coisa muito séria para você brincar. Então, eu já te dei a minha opinião. Uhum. Se eu falei besteira, você me corrija. E vamos partir por esse ponto, de falar como uma ferramenta. E depois a gente fala de outros assuntos à medida que forem surgindo. Porque eu trouxe o meu lápis para te hipnotizar. Brincadeira. Bom, partindo da premissa, né? Estamos aqui para construir juntos, né? Uma luz, somar, né? E trazer esclarecimento para que as pessoas saiam desse mito. Então, você botei aqui umas palavrinhas rapidinho aqui, você falou assim, a pessoa disse para mim, né, que eu não vou permitir porque outra pessoa não vai dominar. Então, eu gosto de trazer uma definição. Inclusive, eu tive num curso de um professor famoso e ficou lá um debate. O terapeuta até já tinha uns cursos famosos, assim, não conseguia uma definição. O hipnose, o transe, o isso, aquilo, outro. Coisa básica, né? Coisa básica. Então, quando a gente coloca algumas definições, assim, a serviço do entendimento, ele pode ser libertador e maravilhoso. Então, o que é hipnose? Eu gosto de diferenciar hipnose de transe. São duas coisas tecnicamente diferentes. Né? É igual você falar assim, jogo de futebol, bater pênalti, bater escanteio, são coisas diferentes acontecendo dentro de um negócio que chama jogo. Então, hipnose e transe. Vamos diferenciar. Hipnose, ela é foco e concentração. Toda vez que você tem foco e concentração, você está hipnotizado. Como, por exemplo, quando eu abro a geladeira, isso acontece muito com muita gente. Abre a geladeira e não acha o pote de margarina. Tá Ou o pudim que estava ali e não está mais. Está na frente. Ou a pessoa procurando o celular com a lanterna do celular embaixo da cama. Isso é hipnose. Seu foco está em outro lugar. Né? Agora, o que se vê muito na hipnose de palco é o transe, os efeitos, a fenomenologia do transe. Então, a minha definição, que eu gosto de trabalhar para transe, são estados de consciência. Eu nem coloco estados alterados de consciência, porque é muito complexo o estado alterado. Né? Uma mulher, na hora do parto, ela está no estado alterado de consciência. Então, existem
drogas que vão gerar estado alterado de consciência e isso se mistura. Então, estados de consciência. E aí eu trabalho com uma escala de 5 níveis de transe. Só que tanto a hipnose eu acesso quando eu olho a geladeira e não acho o pote de margarina, o transe eu também acesso todo dia. Quando eu entro no meu carro, começo a dirigir, quando eu vejo já chegou, eu estava em transe, eu não estava desperto. Consciente é uma coisa, desperto é outra. Eu não estava ali prestando atenção, não. Eu estava prestando atenção dentro de mim, na história que eu estava contando para mim. Quando eu vi, nada, já cheguei. Eu dirijo transe, porque a minha casa ela fica para lá. O consultório fica aqui, o instituto, e o centro da cidade, o calçadão, fica uma quadra para cima. E às vezes eu saio de casa para ir no calçadão e estaciono aqui. Falo, ai, não era aqui que eu vinha, é lá. E às vezes eu vou resolver alguma coisa rápida no consultório, não é atendimento, aí quando eu vejo, eu estou procurando vaga para estacionar lá perto do calçadão. Falei, não, não é ali, é lá para o consultório que eu dou. Ou seja, eu estava em transe. Entrei no carro e me distraí com os afazeres, com situações. Agora, existem níveis de transe. Esse transe que a gente acessa no dia a dia é o primeiro. O segundo nível é aquele transe que quando a gente deita para dormir, o segundo para o terceiro, é um transe. Eu deito, fecho os olhos, vou para aquela experiência interior, relaxo, estou quase dormindo, mas se alguém abrir a porta, eu ouço. Mas os meus olhos estão pesados, eu não quero sair daquele estado e abrir o olho, acessar a luz, não. Eu vejo a pessoa falando, vejo o barulho de alguém no quintal, na casa, mas eu prefiro ficar aqui. Esse é o segundo nível, eu acesso sozinho. E aí tem níveis mais profundos, que é onde a gente vê na hipnose de palco, que o objetivo da hipnose de palco é o entretenimento. Então a gente aprofunda para a pessoa desmontar mesmo, né? Só que qual que é a diferença básica entre as duas? O objetivo, palco, entretenimento, clínica, cura e restauração. Segundo, Correto. A hipnose de palco ela não tem lastro emocional, não tem congruência interna. Não tem congruência eu esquecer meu nome, esquecer quem eu sou. Então, eu vou esquecer o meu nome lá no palco, não vou conseguir falar, porque existem técnicas de confusão mental e tal. E aí, depois de uns 3 a 5 minutos, se não fizer mais nada, não tiver o hipnotizador não estiver mantendo aquele estado, perde a congruência externa, eu vou lembrar meu nome, eu vou sentir o gosto da cebola, eu vou lembrar o número que eu tinha esquecido, porque no palco são técnicas que não têm congruência interna. Já na clínica, você tem toda uma anamnese, você tem todo um contexto da pessoa na sua mão para você gerar congruência naquilo que ela vai trabalhar numa sessão de hipnose. E na clínica a gente não aprofunda o transe para a pessoa desmontar ali, não. Na clínica a gente vai ficar naquele estágio do segundo para o terceiro, perto do início do sono, mas que você ainda ouve tudo. Então, eu tenho um relógio que faz um tic-tac, eu falo para os meus pacientes, né? Você vai ouvir o tic-tac do relógio, você vai ouvir a música de som. Se você quiser abrir os olhos, você vai preferir não, porque você está dentro da sua experiência de cura e de transformação. Então, o início da desmistificação é isso. Hipnose e transe a gente acessa em casa. A gente acessa no dia a dia. A diferença é que no palco, o hipnólogo vai direcionar para entretenimento e você se permite, e na clínica o terapeuta vai direcionar para a cura interior. Todo mundo acessa esses níveis de transe? Basicamente sim, a não ser o último lá, que é o estado de esdeio, que é aquele transe que uma pessoa sobe em cima da outra, tal, aquele é mais difícil. Mas o transe hipnótico, ele faz parte do dia a dia. Todas as pessoas... Esse último seria a sensação catatônica? Esse último transe seria catatônico, que a pessoa ela nem obedece o que você está falando, porque ela está tão bem consigo mesmo, está tão tranquila, que você pode mexer no braço dela, ela vai ficar naquela posição, você vai colocar as pernas, se estiver sentada, retas, e ela não cansa, quer dizer, isso aí é raríssimo de acontecer. Tem algumas pesquisas assim que apontam que 20% da população acessa. Consegue? 20%? 20%.
E eu sempre tive a impressão que eu nunca seria hipnotizada, que eu sou muito rígida, eu quero ter muito controle das coisas, então eu não vou me deixar hipnotizar. Imagina eu ficar 5, 10, 15 minutos, 1 hora, também não é tudo isso, tá, gente? Hipnotizada, conversando, relembrando, vivenciando, e eu vou perder o controle daquilo tudo. Eu estava completamente errada. O grande segredo aí das pessoas controladoras, das pessoas que são rígidas, das pessoas que têm traços assim, o grande segredo é, primeiro, eu entender que eu não perco o controle mesmo não perde. Na clínica deitadinha, mesmo que eu acessar um transe profundo, a hora que eu quiser, eu vou abrir o olho. Então, não é uma transferência de controle, né? Mas é uma autopermissão. Então, tem uma outra definição para a hipnose, que é assim: toda hipnose é uma auto-hipnose. Não sou eu que hipnotizo você. É você que vai para o seu processo. Então, é uma auto-permissão. Quando eu entendo que eu estou no controle, não estou transferindo o meu controle, então eu me permito. Nas minhas primeiras experiências, não entrava em transe, a partir do primeiro eu não entrava em transe de jeito nenhum. Dirigia em transe, mas não deixava que outra pessoa me conduzisse ao transe. Até que eu fiz uma experiência no chão, e aí o professor foi lá, e agora seu braço vai ficar colado. E eu queria aquela experiência. Eu já tinha pago um rim pelaquele curso, eu não acessava o negócio. Perder meu rim à toa aqui. Aí daqui a pouco... Não podia. Assim, pode abrir os olhos. Eu abri os olhos, agora você tenta levantar o braço, não consegue. Eu olhava pro braço, aí você fica... Quem tá em transe, ele fica num pensamento dual. Eu sabia que se eu quisesse, eu ia conseguir, mas é eu que não quero. Então, e o braço colado lá, e o tempo passando, vai, tenta levantar. Você fica num pensamento dual e você acaba não conseguindo levantar o braço, mas é um processo teu com você. Não tem a ver com o outro, é da sua autopermissão. Né? Existem algumas técnicas para a gente fazer essa indução. Agora, o interessante, como é que a gente sabe que a pessoa está hipnotizado ou está em transe? Existem alguns sinais. Sim. Porque eu posso muito bem falar para você, você está hipnotizado, não sei o que, estou, e eu estou mentindo. Pode. Mas você vai reconhecer os sinais. Você poderia dizer quais, alguns deles? Tem a sintomatologia do transe, né? Como eu sou dessa linha terapêutica que você basta fechar os olhos e o seu foco está para dentro e é voluntária a experiência, eu não exijo, entre aspas, dos meus pacientes que eles engajem a partir de 2 níveis, segundo nível de transe. Porque quando a fobia, por exemplo, eu faço em pé. E a sintomatologia do transe, ela vai estar muito mais ligada a um relaxamento muscular. Você percebe o relaxamento. As pálpebras vão tremer um pouquinho. Você vai perceber que a mandíbula interna está relaxada, né? Vai perceber a corzinha aqui ficando clarinha, a pessoa num estado ali muito interior, do que a pessoa ficar ali e ficar fingindo que tá. Você vai perceber nas microexpressões aqui que a pessoa está muito mais no controle da sua face para tentar ter o controle. Para te enganar? Para te enganar, né? Agora, o terapeuta, que ele sabe realmente o que fazer dentro de um processo de hipnose, ele vai agir com a hipnose a partir do primeiro nível, que é aquele nível que a gente vive em transe. Não precisa ter a experiência de aprofundar o transe. Mas eu falo para os meus pacientes, vai andar de avião, vai na janela. Relaxa, se entrega, vai no processo que é mais gostoso. A viagem é mais real, é mais colorido, é muito mais profunda as ressignificações para fazer. Pois é. Tem gente que tem medo de andar de avião, de ficar na varanda em prédios altos, de escada rolante. Então, na hipnose, eu posso trabalhar esses medos? Pode. Esses medos vão embora? Como é que funciona isso? Não é que esses medos vão embora. Vamos falar agora de hipnose para gente grande. Muito bem. Vai ter muita gente aí que já fez curso de hipnose e não sabe disso. Por quê? Porque eu fui aprendendo a partir dos estudos de hipnose com
neurociência, com psicologia comportamental. Meu professor principal de hipnose, ele é professor de psicologia. Então, a compreensão do medo. O caminho é esse. O caminho, esse é o caminho. Eu gosto de explicar que é através do olhar da psicologia comportamental e da neurociência, né, que a gente fala, é de sensibilizar. A dessensibilização sistemática dentro de um processo de hipnose, ela acelera aquela dessensibilização que a pessoa faria na vida dela e que ela acaba não fazendo porque ela acredita que não pode. Então, a partir do momento que lá no transe eu me vejo enfrentando os meus medos, eu começo a criar conexões neurais de recurso, ativar essas conexões e começo a me ver da forma. E aí, quando eu olho para as roupas velhas que eu usava, para aquele caminho velho, limitado, com medo e com bloqueio, eu já não quero mais ele. Começo a buscar isso com mais força. Uhum. Vamos tentar simplificar. Quer dizer, eu procuro você no consultório, eu preciso fazer uma viagem, a trabalho, é importante, depende da minha promoção, só que eu tenho pavor de andar de avião. Então, a minha postura de que eu não consigo é que você vai trabalhar na hipnose para descobrir por que esse pensamento negativo ficou embutido dentro do meu ser. Alguém me disse isso alguma vez, eu vivenciei isso com alguém, seria muito por aí, e aí eu assimilei aquilo como meu. Olha, pode ser feito Pode ser feito dessa maneira? Pode, tem muito profissional que faz dessa maneira. Acontece que quando você vai estudar um pouco mais, assim, os psicólogos, você como psicóloga vai entender melhor, né? Criou-se um mito de que o ser humano ele tem um bloqueio, tem uma raiz para esse bloqueio, tem uma causa. Como fosse um pé de maçã e aquela maçã está estragada, ela tem uma única raiz ligada àquela maçã estragada. Então, a gente corta essa raiz, aquela maçã fica sadia. Isso não existe em psicologia. O ser humano é mais complexo do que ter uma única causa na minha biografia inteira ligada a um bloqueio. Pode ter? Até pode, se você olhar pelo olhar freudiano da psicanálise, né? Pode, mas eu gosto da ideia de rizoma. O que seria isso? O rizoma, sabe aquelas plantas antigas, xaxim? Aquele emaranhado de raiz? Sim. Então, mais ou menos que o meu bloqueio, o meu medo, ele tem um emaranhado de raiz para aquilo. Agora, essa hipnose que fala que vai na raiz do problema é a hipnose regressiva. Eu trabalho muito pouco com hipnose regressiva. Eu trabalho mais com a hipnose progressiva, do futuro. Por quê? Porque a hipnose regressiva, ela fica focada muitas vezes em resolver a raiz do problema. E aí vai ser muitas vezes mais um convincer do que uma raiz verdadeira. Muitas vezes. E segundo, o risco de memórias falsas, que é um risco enorme. Eu tenho até um exercício aqui para fazer com o pessoal depois, se quiser. E terceiro, né? Olhando pelo olhar da neurociência, nós falamos de conexões neurais. Então, eu tenho bloqueio. Olho para barata, saio correndo. Olho para barata, saio correndo. Olho para barata, saio correndo. Cada vez que eu corro, eu reforço essas células neurais do medo. É a psicologia comportamental, nesse caso, que a gente trabalha. Isso. E aí, para enfrentar a barata. Isso. Quando o cliente vai lá, o paciente vai em transe e se imagina a barata pequena, ele grande, ou a barata de sainha, ele conversando com a barata, ele ressignifica, ele começa a eliciar a outra rede neural. Leva a barata para o cinema. Põe a barata, conversa com a barata. E aí, ele começa a eliciar recursos. Essa rede neural começa a deixar de ser usada. Ele começa a ter a rede neural do recurso. Na regressão, qual a rede neural que a gente usa? Então, se não souber uma regressão bem feita, o cliente vai sair pior, porque ele reforçou a rede neural do bloqueio.
Então, regressão eu faço para casos muito pontuais e quando o cliente ele quer ter uma experiência regressiva. Então, nós que somos da terapia integrativa, às vezes a gente entrega para o paciente, né, o que ele quer embrulhar, o que ele precisa embrulhado no que ele quer. Ele tem uma experiência regressiva, ele tem esse sonho, essa paixão, e ele acredita que ele vai parar de fumar se ele fizer a regressão. Regressão para vício não faz sentido nenhum do ponto de vista clínico. Mas ele acredita tanto nisso, então a gente faz uma hipnose, trabalha o que ele precisa, trabalha os gatilhos, trabalha o que dispara a ansiedade, a necessidade, e faz a regressão de presente para ele. Então é um mito que eu posso parar de fumar se eu fizer hipnose, fizer uma regressão. Não existe, nem no transe, que você desenvolve um nojo pelo cigarro ou um nojo para um determinado alimento. Eu sou chocolatra, por exemplo, e isso me faz mal porque eu me tornei diabética, eu tenho que parar de comer isso. Então, isso é um mito ou acontece? Você quer me complicar nessa live aqui, né? Você quer trazer as polêmicas, né? Eu estou trazendo as polêmicas. Olha, eu não sou hipnose, eu nunca fiz hipnose, não estudei, mas eu estudei um pouquinho para poder estar batendo um papo e não ser tão leiga. E tá trazendo essas tretas aí, que é o objetivo é esse. Eu quero parar de fumar. Aí eu te procuro. Aí eu quero parar de fumar. Existe... E aí, é mito ou é verdade? Vamos ver se eu consigo responder. Existem alguns protocolos para vício com a hipnose. Qualquer vício. Tá? Álcool, drogas, cigarro, sexo, chocolate, qualquer vício. E aí vai ter aqueles protocolos que vamos na causa desse problema e vai ter os protocolos que é aqueles que eu utilizo, que nós vamos eliciar recurso diante dos gatilhos e também trabalhar a biografia da pessoa com limpeza, com cura interior, criança interior, pai, mãe, né? E eles recursos para a pessoa lidar com os gatilhos. Agora, regressão para vício, ela não tem sentido nenhum fazer regressão para vício. Eu dou um exemplo assim. A pessoa fala assim, Bério, eu quero fazer uma regressão para parar de fumar. Ah, tá. Você começou a fumar por quê? Ah, com 17 anos eu queria ser aceito entre meus amigos, todo mundo fumava, as meninas só pegavam os caras que fumavam, era mais másculo, mais bonito, aí eu comecei a fumar. Ok. Aí o pessoal da regressão vai lá fazer uma regressão para esse cara parava de fumar para ele se sentir aceito, incluído, empoderado, mesmo sem fumar, e que o cigarro é ruim e tal, e tal, e tal. Só que hoje, a pessoa ela não fuma mais para ser aceita. Ele tem um emprego de merda, um chefe de bosta, ele não consegue olhar para a própria vida dele, e ele fuma para relaxar. Ele não vai parar de fumar, porque não teve congruência. É uma bengala, às vezes. O cigarro pode ser uma bengala porque estou ansioso, porque eu vou enfrentar alguma situação mais crítica, e eu pego no cigarro para relaxar, para esquecer durante aquele minuto que eu estou queimando um cigarro ou tomando um drink para fugir um pouco. É uma fuga. E aí? Então, entende que não faz sentido a regressão? Então, na hipnose, o meu protocolo, uma sessão de hipnose para vício, concordo se a pessoa fala assim, eu fumo 15 cigarros. Eu vou fazer uma lista dos 15, do horário dos 15, dos 7 dias da semana, e a gente vai rever isso em hipnose. Eliciando o recurso para lidar com o gatilho de cada um. Porque de manhã, ele fuma para acordar, para se sentir bem. Aí na hora do almoço, ele fuma para relaxar, porque ele está tenso do trabalho de manhã. Aí depois do almoço, depois do café do almoço, ele fuma porque é um hábito. Então, porque tomou café. Muito. Cada dose do uísque, da bebida ou da cocaína, cada dose da substância ela tem o seu contexto e aí a gente vai trabalhar cada dose. Então, esse é um protocolo que ele tem mais congruência interna para a pessoa se direcionar, se conduzir e largar o vício. Mas a pessoa tem que querer. Aí que está o grande segredo. Eu recebo muita esposa que traz o marido aqui, pode levar de volta. Olha, era a minha próxima pergunta. Aí não vale. A pessoa tem que querer muito. Muito.
Tem que estar, eu quero com todas as minhas forças e não estou conseguindo. Né? Preciso que alguém pegue... Porque, por exemplo, né? Bebida alcoólica, talvez o maior, o pior dos vícios. Você não vê praticamente nenhuma substância fazer isso com a pessoa, mas eu já vi a pessoa na clínica, ela falar assim, ó, me amarra, porque eu tô ficando ruim, eu vou querer beber. A fissura da bebida alcoólica, ela é... A pessoa se sente muito menor do que o vício, às vezes. Então, a hipnose também pode iniciar isso daqui. Trabalhar através dessa compreensão da neurociência, e a gente precisa entender que tem uma alteração física no cérebro de quem está viciado. Tem conexões neurais ali. Sabe aquela brincadeira que a gente fazia na infância? Quando colocava fogo no bombril e rodava assim? Então, na infância tinha essa brincadeira. Não brinquei disso, não. Coloca fogo no bombril. Assim, mas eu assim, imagino. Um foguete. É mesmo? É coisa mais linda à noite, aquilo lá. O cérebro da pessoa viciada, ele acende daquele jeito quando ele toma a bebida, quando ele fuma, quando ele usa droga. Incendeia, vem uma enxurrada de dopamina, sabe? Então é um orgasmo cerebral a cada dose. Então, lidar com isso com regressão é uma falácia. Agora, alguém vai falar assim, espera, mas o fulano ele fez a regressão e ele parou de fumar. Ele queria muito. Ele queria muito, ele precisava se convencer. Então, o protocolo que ele fez foi um convincer para ele. Ele acreditou que ele ia ter força a partir de então, para mudar. É aquela pessoa que ela entra num lugar, num ritual religioso, ela entra num... Aí eu uso muito o tripé do Carl Rogers, né? Porque as pessoas mudam. O tripé terapêutico de Carl Rogers explica. Se você tiver aqueles 3 requisitos ali, as igrejas têm, o Alcoólicos Anônimos têm. Então, se tiver aqueles 3 requisitos ali, a pessoa, ela acredita que pode mudar e muda, mas não foi a técnica. Agora, fala assim, então o cara que vendeu a regressão, ou ele que comprou a regressão, ele se enganou? Não, às vezes, se ele não fizesse a regressão, ele acreditava que a regressão era boa para ele. Se ele não fizesse, ele ia estar fumando até hoje. Eu acho que o grande problema entre hipnose e os efeitos de regressão e tudo mais, a maior questão fica na ética do profissional que vende. Eu rejeito 1 ou 2 pacientes por semana. Ah, eu quero fazer uma regressão para tal coisa. A regressão não vai resolver seu problema. E às vezes é uma pessoa crítica, analítica, ela nem entra em regressão. Regressão já vai exigir do 2º para o 3º estágio de transe. Você não vai regredir aqui no 1º. Embora conscientemente a gente regride, mas aquela regressão para você olhar, se emocionar, se engajar a ponto de ter resultado, você tem que estar bem encaixado. Sejam todos bem-vindos que estão entrando. Eu estou cumprimentando cada um de vocês, só que eu não estou querendo interromper para citar nomes, mas a live vai ficar gravada para quem entrou agora, para poder assistir. E eu tenho uma curiosidade. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada, qualquer idade? A pergunta melhor quer dizer, eu posso levar meu filho, ele sendo menor de idade, porque ele tem alguma dificuldade, algum bloqueio emocional e fazer esse trabalho? As sessões, por ser menor de idade, e provavelmente, não sei se os pais estariam presentes no momento, talvez inibisse até a própria regressão, ou própria hipnose, ou transe, o nome que for acontecer, são gravadas por segurança, porque hoje em dia você tem que se manter seguro. É assim. Ah, ele mandou, eu sou menor, ele mandou eu fazer algo que eu não queria fazer, mas eu estava hipnotizado e fiz. Aí você está com essa proteção de gravação, ou o cliente, o paciente, vamos dizer assim, eu não me lembro, eu gostaria de assistir essa gravação. Ele tem ciência disso? Eu fiz um monte de pergunta agora. Te vira. Assim, eu repito, tá? Eu não indico trabalhar
a hipnose com a criança. A não ser, assim, a partir de uns 12 anos, já acho que já tem que ser uma idade que a ressignificação funciona melhor, porque a hipnose ela vai tem a compreensão, trabalhar muito na base de ressignificações. E uma criança menos de 10, de 12 anos, ela não vai ressignificar de tal forma. Vai ser mais um convincer. Né? Então, eu já não indico. Sobre os pais, eu também tenho 1 ou 2 pacientes por semana que eu deixo de atender, que é assim, eu queria fazer uma hipnose para tal coisa, eu queria que minha mãe ficasse na sala, e já é adulto. Queria que minha namorada, que meu marido, porque estou com medo, porque isso, aquilo, outro. Já vai bloquear todo o contexto de um processo terapêutico. Não existe isso. Agora, depois do João de Deus, né? Nós terapeutas precisamos de cuidado. Então, aqui eu tentei pegar. Aqui eu tenho uma câmera que grava. Quando eu atendo a pessoa a primeira vez, geralmente tem um contrato, ela assina que está falando que a câmera está gravada e que ficará disponível a pedido judicial apenas. Porque é um negócio sério lidar com um protocolo. Sim. Existe uma ética, uma descrição. Não pode. Não. Então você entra na justiça, pede para o juiz e pede a gravação para mim. Ok, não tem problema. Acho que isso é uma proteção para ambos. No entanto, eu sempre falo, pesquisa o profissional que você vai, pesquisa no Google, vai no Reclame Aqui, olha a carreira, acompanhe ele um pouquinho, veja a seriedade, a formação desse... Porque assim, hipnose você aprende no YouTube. Agora, o que fazer com a hipnose para que uma pessoa se cure das suas feridas emocionais, aí você não aprende no YouTube. E não aprende num curso de final de semana. Não. Então, você tem que ver se o seu terapeuta, se ele estuda psicologia, se ele estuda neurociência, se ele sabe o que fazer, se ele tem depoimentos no Google de pessoas falando que se curou. Entre em contato. Às vezes eu tenho algum paciente meu antigo que fala: oi, Sibeli, tudo bom? Uma pessoa acabou de me perguntar aqui se você é sério mesmo. Eu falo: pode ir sem medo. Investiga. Porque quando a pessoa põe um depoimento no Google, por exemplo, fica o nome dela lá. Você clica lá, você acha a pessoa, eu estou querendo me tratar com fulano, você fez um depoimento na página dele, sabe? Investiga a fundo, não tenha medo de investigar. E sabendo que você estará consciente o tempo todo, riscos muito baixos de dar ruim em alguma coisa. Não, eu entendo. Por isso que essas minhas perguntas se tornam até interessantes para a pessoa entender o contexto de um tratamento. Porque eu estou indo fazer um tratamento, independente do profissional, com um nível de expectativa muito grande. Isso tem que ser trabalhado no contrato, na anamnese logo depois. Olha, o que você deseja. E ser explicado algumas coisas. É que não me veio nenhum exemplo aqui agora na cabeça. Já explica. Você quer ver um exemplo? Eu acho que vai caber bem. Eu tenho uma pessoa que me chama, quando bate as dores dela, ela me chama. E o que acontece? É um homem de meia idade e a mulher acho que traiu ele, largou dele e agora ele quer que eu faça uma hipnose para ele esquecer a mulher. Imagina se tivesse uma tecnologia assim. E aí eu vou, já desmistifico ali. Falo: não adianta você vir agora com essa mentalidade, essa ideia. Precisa levar você a elaborar essa dor, compreender o que aconteceu, a se curar nesse processo, poder olhar para frente. É um luto, né? Curso, né? Para que você supere isso e olhe para o passado, sem esquecer, porque a gente não tem amnésia, sem ficar com esse sofrimento, com essa dor. Mas as pessoas às vezes querem mágica, porque elas vê show de palco da hipnose de mágica, ela quer a mágica no consultório, ele não quer fazer isso. Então, já no contato com a pessoa, já vê para que você quer, o que você quer fazer, o que você quer resolver. Eu trabalho assim, assim, a hipnose vai funcionar assim, é parte do processo terapêutico, eu trabalho com a filosofia sistêmica, eu trabalho com o tripé terapêutico de Carl Rogers e trabalho com a hipnose dentro das sessões e auto-hipnose para você fazer em casa. Eu achei que eu ia ir, você ia falar e eu ia ficar...
Porque se existe para ficar bom, existiria para ficar ruim. O Putin lá na Rússia colocava no microfone para o soldado ucraniano todo mundo se matar e se matava. Estava de guerra. Então ninguém tem esse poder de entrar na minha mente e mudar a minha vida. O poder é de eu entrar em contato comigo mesmo, esclarecer o meu passado, curar esse passado, elaborar o que aconteceu, iniciar recurso, olhar para o futuro, ver que eu posso ir. Uhum. Simplificou tranquilamente. Então, me fizeram uma pergunta. Essa pessoa que eu convidei para vir assistir a live me fez a seguinte pergunta. Então, se a hipnose é tão poderosa assim, por que ela não é usada para essas pessoas que moram na rua, para essas pessoas que têm o crime nas costas, Olha, você está pegando o contexto do que ela queria? Você pegar a pessoa, colocar ali, fazer a hipnose, ela sair boa. Uhum. Então, essa live é justamente para quê? Gente, não é assim que funciona. Não é uma transfusão de sangue, a hipnose não é uma transfusão de cérebro. Tem toda uma Não, não é. onde nós está onde estamos. E não é em uma sessão. Não. Não é em uma sessão. Essa questão Você vai lá... em uma sessão, vamos pôr uns pingos nos i aqui, né? Eu gosto dessas tretas. É para coisa muito pontual. Eu acho que eu estou sabendo fazer as tretas aqui, né? Essa hipnose de uma sessão, então, por exemplo, uma vez, uma noiva me procurou. Tá até no meu Google o depoimento dela, desse tamanho. Ela falou, Sibério, é o seguinte, o meu pai conhece o mundo todo. E eu não, porque eu tenho medo de avião. Não ando de avião. Meu pai viaja o mundo inteiro, traz foto, filme, vídeo, eu não ando de avião. Só que agora eu vou casar e eu ganhei uma lua de mel em Maceió. E aí eu tenho dois problemas. Eu teria que andar de avião e teria que andar de elevador, porque eu também não entro em elevador. Eita ferro. E me falaram que a hipnose tira isso assim. Uhum. Rapidinho, né? Compre batom, compre batom. Aí... minha próxima pergunta é justamente essa. Vamos lá. Vamos lá. Então ela estava com uma boa alavanca emocional. Casamento. Já no contato dela, já fui analisando. Casamento, pressão, desejo, dor, muitas viagens que já perdeu. Então, vem aqui terça-feira. Que dia você vai casar? Sexta? Que dia você vai viajar? Sábado? Vem aqui terça-feira. Antes do casamento. Falei, não vou marcar muito longe, não. Tem que ser perto. E faltavam uns 2 meses do casamento. Mas terça-feira? Na semana do casamento? É, terça-feira. Eu atendi essa paciente em pé. E trabalhei as técnicas do convinter e da eliciação do recurso e preparando ela para cada gatilho da fobia, do avião. Então, vamos colocar aqui uma ancoragem que você vai apertar, vamos disparar um recurso dentro de você e vai. Então, eu fiz uma sessão ali em pé com ela, então nem transe formal não foi. Sábado ela me mandou foto de dentro do avião e de dentro do elevador. Então, quando a questão é pontual dentro de um cenário ideal, você vai fazer uma sessão e ela vai fazer um enfrentamento. E aquele enfrentamento não quer dizer que foi assim, não. Entrei no avião, foi leve. Não, mas ela vai lá, tá indo, tá com medo, trabalha o gatilho. Lá no transe, eliciação de recursos, da rede neural de recursos, a gente prepara o passo a passo. Né? E aí ela vai fazer com a força dela o enfrentamento com os recursos que ela acreditou que foi ativado, mas sempre esteve com ela, que foi ativado na hipnose. Então, quando é questão muito pontual, você vai fazer um trabalho ali e gera um convincer, gera uma força interna e a pessoa vai. Mas isso tem que ser diferenciado, que isso não é terapia. Uhum. Talvez para andar de avião ela não vai precisar de terapia, mas vai ter outras coisas em volta disso, de terapia.
Então, qual que é a diferença? Terapia com hipnose, com terapia psicanalítica, ou de psicologia, ou outras terapias a longo prazo. A diferença básica é, essas outras terapias, elas vão visar uma saúde mental, um entendimento da vida, um entendimento de si mesmo, processar, lidar consigo, se conduzir. Então, terapia a gente tinha que fazer a vida inteira. Tem que fazer. Só o fato de você ter uma escuta qualificada para você contar as merdas que acontecem no trabalho, que você está lidando muito bem no casamento, com esse mundo louco que está aí fora, né? Você tem uma escuta qualificada para te ajudar a elaborar, isso não tem preço. Ah, e a hipnose, a constelação e outras terapias breves. Essas terapias breves, elas vão ficar... Vou apanhar depois dessa. Elas vão ficar no âmbito de apagar incêndios, elaborar recurso, preparar a pessoa para caminhar. Mas depois que ela fizer, que nem eu faço o meu processo de hipnose completo, com uma transformação emocional, assim, vamos olhar questões mais profundas, é um processo de 5 sessões. Mas e depois dessas 5 sessões, como que ela vai ter uma escuta qualificada? Como que alguém vai ajudar ela a elaborar as questões ainda vindas, questões atuais? Terapia. Então, tem gente que me liga, manda WhatsApp para mim, eu quero fazer um processo com você, inclusive eu estou fazendo terapia, eu vou até parar. Eu falei, não, para. Continue do hipnose e principalmente continue depois. Agora, a hipnose, ela é um acelerador de resultado. Aquilo que você consegue com outras técnicas e um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais elaborado, talvez, no contexto certo, feito da maneira correta, a pessoa vai conseguir em menos tempo, porém, ela vai precisar depois de ter um lastro emocional, vai precisar gerar congruência para a nova vida dela. E eu não vou ser esse terapeuta, eu sou terapeuta de terapias breves. Ela vai procurar uma psicanálise, ela vai procurar uma cognitivo-comportamental, se for essa demanda, vai procurar uma outra terapia. E tá tudo bem. O grande segredo é nós que somos terapeutas integrativos, vender milagre. Vem aqui que você vai fazer uma sessão e você nunca mais vai ter depressão. Isso não existe. Eu gosto de falar, então, a pessoa fala assim, é válido o psicólogo, o terapeuta, trabalhar em conjunto com a pessoa que faz hipnose. E por que o psicólogo muitos não fazem, não tem essa formação? De hipnose? É. Ó, eu gosto de pensar assim. Que é uma terapia válida. Terapia válida. Mas um pouco vai do estilo. Identifica. Uma vai para o comportamental, outra vai para o humanismo, né? Um pouco é o psicanálise, centrada em si mesma. Isso. Carl Roger. Um pouco é isso. O outro pouco é que para você ser um bom hipnoterapeuta exige muito esforço de si. Por exemplo, Freud, por um período ele abandonou a hipnose, foi trabalhar só na análise. No final ele veio e escreveu assim que a hipnose é boa, mas ele não era um bom hipnólogo. Porque Freud fumava, cigarro daquela época era fedido, Freud era rígido, devia ser autoritário, não tinha um bom convincer. A não ser com as pessoas que iam muito aberto, já uma pessoa mais dominante, uma pessoa mais rígida, ia sair com ele na porrada, não ia funcionar a hipnose dele. Ele não teve esse traquejo. E aí a hipnose... Ele ia desmaiar a pessoa com uma pancada. Só que a hipnose da época de Freud para hoje, ela evoluiu muito com os estudos, tanto da psicanálise, quanto da psicologia, quanto da neurociência. Hoje a gente entende o que acontece. Então, eu faço uma sessão de hipnose, eu sei o que está acontecendo neurologicamente com essa pessoa, eu sei o que está acontecendo nas emoções dela. E aí o que acontece é que nós temos 2 tipos de profissional de hipnose, né? Aquele que sabe e vende milagre porque ele não é honesto, e aquele que não sabe porque a formação dele é pobre e ele vende porque ele acredita que está fazendo uma reprogramação em uma sessão. E aí nós vamos ter o profissional, que é aquele que vende adequadamente. Hipnose é isso, resultados possíveis são esse.
Realmente é mais rápido que o processo terapêutico, mas é mais rápido para isso, para isso, para isso. Não. Você fez uma comparação de antes e depois. Antes, a gente via nos filmes os médicos antigos puxavam aquele relógio com a cordinha e ficava ali. Isso ainda existe? Alguma ferramenta que substitua? Ou você faz de outra maneira para a pessoa se concentrar? Ou então isso tudo já é mito, já acabou? Assim, hoje os terapeutas modernos não utilizam esses mecanismos. Mas eles fazem parte de um convincer para engajamento da pessoa na sessão de hipnose. Então, antigamente, o autista, ele era muito visto como um místico, como um mago. E aí ele tinha esse traquejo do relógio ali, mas aquilo ali é para dar um foco para a pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo para o meu paciente assim, fecha os olhos, agora você vai contar de 100 a 0 em voz alta, e a cada número que você contar, você vai relaxar. E lá pelo número tal, você vai relaxar tanto que os números vão sumir. O que eu estou fazendo com essa minha indução? Eu estou com foco nele. O mesmo do reloginho. O reloginho, ele é teatral. Então, cabe muito bem no palco. Entendi. Certo. Você disse que queria fazer uma técnica, alguma coisa, antes da gente terminar, que a gente já está quase no fim. Você tem lápis e papel aí? Não use ainda. Eu vou fazer um teste de memória com você. Tá? Eita! Logo comigo? E quem Gente, vamos pegar lápis e papel aí, vamos fazer um teste todo mundo. Quem estiver assistindo pode fazer junto, mas não escreva ainda. Eu vou falar 15 palavras. Não posso colar, não? Eu vou falar 15 palavras. E depois, 15? E depois eu vou pedir para você anotar as que você conseguir. E aí nós vamos ver aonde nós vamos parar com esse teste. O poder da sua mente, tá? Então se prepare, eu vou falar e depois eu vou falar. Agora pode escrever, tá bom? Vamos lá. Porta. Vidro. Vidraça. Sombra. Prateleira. Peitoril. Casa. Aberta. Cortina. Quadro. Visão. Brisa. Faixa. Tela. E persiana. Pode escrever. Quantas palavras vocês vão escrevendo aí? Vai escrevendo. Calma. Vai escrevendo. Já parei. Minha mãe teve Alzheimer, tá? A culpa é da mãe agora, hein? Já parou? Não, cara. Deu? Ok. Não é o número de palavras, não. Nós vamos olhar outra coisa agora. Quantas pessoas, olha na sua lista também, quem escreveu, comenta aí, ó. Quantas pessoas escreveu porta? Vê se tem na sua lista. Foi a primeira. Se alguém mais escreveu, você guarda, comenta aí, eu escrevi. Se guarda mais do início e o final. No meio, vai embora. Quantas pessoas, vê se está na sua lista, persiana. A Lourdes escreveu porta. Então, veja, a primeira e a última é o efeito que envolve mais energia do cérebro, né? Então, a primeira
e a última é o fenômeno da remanescência, né? A gente guarda melhor. Qual foi a última? A última foi persiana. Escrevi. Agora, você quer ver uma coisa mais interessante ainda? Quantas pessoas escreveram janela? Vê se tem janela no seu. Escreveu? Quem mais escreveu janela? Duvido que tenha alguém que escreveu janela aí. Eu escrevi, tá aqui. Ó, a Neuza Campos escreveu janela. Janela. Tem alguém que escreveu as palavras e não colocou janela? Se tiver, comenta aqui. Eu não falei janela. Mas eu anotei janela. Eu fiz uma associação, né? Com vidro, vidraça, persiana, associei janela. Mais de 80% das pessoas escrevem janela. Agora, você entende o perigo de uma regressão em uma memória falsa? Você falou janela. Eu falei vidro, vidraça, prateleira, peitoril, casa aberta. Você descreveu uma janela. Hã? Você descreveu uma janela. Eu descrevi o que tem em volta de uma janela, mas eu não falei a palavra janela. Pois é. Tem uma pergunta aqui que eu já vou te mandar, tá? Tá. Que é a Rebeca. Seja bem-vinda, Rebeca. Então, a regressão, a pessoa fala assim, eu quero fazer uma regressão porque eu acho que o meu tio abusou de mim. Se ela fizer uma regressão com transe formal, qual vai ser a memória que você acha que ela vai acessar? 100%. Vai ter a certeza. É perigoso. É uma coisa que talvez não aconteceu por causa desse efeito. Então, a gente tem que pensar bem, analisar bem quando fazer uma regressão, para que fazer. Porque você pode tornar a vida da pessoa pior. Eu falei janela. Eu falei persiana, falei prateleira, peitoril, e as 15 palavras. Mas 80% das pessoas falam que eu repeti janela. Tá certo, tá certo. A Rebeca está perguntando aqui, a hipnose é recomendada para quem tem demência? Não. Se sim, é. Então já respondeu, não é. É assim, ó. Tudo que for de cunho emocional, tudo que for que o relaxamento, tudo que o estresse pode piorar, aí você ficou azul. Pode melhorar. Você virou um avatar. Vou mudar aqui, peraí. Aí. Tudo que a tensão e o estresse pode piorar, a hipnose pode melhorar. Então, neurologicamente falando, a hipnose não vai agir. A Neuza colocou assim, por isso eu pensei na janela, mas não escrevi. O que acontece? Esse estudo foi feito depois de um caso famoso nos Estados Unidos. Teve um estupro de uma mulher nos Estados Unidos e ela reconheceu como o estuprador um apresentador de TV. Ela falou, foi ele. Você tem certeza? 100%. Certeza, é ele que me estuprou. Prenderam o cara. Mas, quando o cara estava preso, ele falou, não podia ser eu, porque nesse dia e horário eu estava ao vivo na TV. Provavelmente o estuprador tinha uma semelhança com o apresentador. E ela gravou o rosto do apresentador e não do bandido. Então, as nossas memórias, elas tem um processo que chama processo de consolidação da memória, né? Ela é mais guardada, mais gravada, com mais força, quando eu repito muitas vezes. Só que tem um problema. Cada vez que eu repito uma memória para guardar, eu reescrevo a memória. Eu vou preenchendo lacunas com aquilo que eu quero.
Por isso que quem conta um conto aumenta um ponto. Não é porque ele é ruim, ou ele é fofoqueiro, ou ele é mentiroso. É porque a minha memória vai preenchendo cada vez que eu conto para mim mesmo. E às vezes, quando você tem lá uma pessoa que sofreu muito na Se torna uma verdade. Então hoje ela vai contar de uma forma que provavelmente não tem nada a ver com a realidade. Ela vai romantizar, ou ela vai se vitimizar, ou ela vai... porque está muito reescrito essa memória. Não dá para confiar em memória. Ok, tudo bem. Como terapeuta, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para essa memória e trabalhar com esse conteúdo do jeito que ele vem. Mas agora, usar uma sessão de regressão ou de alguma terapia que ela acessou uma memória e tomar isso como verdade, não tem como. Porque eu reescrevo, eu reinterpreto e eu coloco uma janela onde não tem. Gostei. Alguém teria mais alguma pergunta? Porque a gente vai estar encerrando. Oi, Leide. Vamos ver aqui. Cida. Edmárcia. Falou vidraça. Ok. E a minha memória, como a Neuza colocou aqui, a minha memória é de associação. Uhum. Quando você começou com porta e foi para a janela, sem falar a janela, foi descrevendo tudo, eu fui associando tudo que tinha numa janela, inclusive a própria. Agora, imagina a confiabilidade disso num depoimento. Não tinha uma janela lá. Ele falou. A pessoa vai presa. Pois é. Eu fiz uma associação de algo que não existiu. A Rebeca está botando aí que viu uma matéria certa vez, na Super Interessante, que falava justamente sobre a capacidade que a nossa mente tem de criar memórias que na realidade são falsas. A gente chama de memórias falsas, né? Uhum. Então vamos trabalhar com esse conteúdo. Então, regressão de vidas passadas. As tretas que eu arrumo, né? Eu fui estudar vidas passadas com a maior terapeuta, para mim, a maior terapeuta dos últimos 40 anos é a Fátima. Eu fui estudar vidas passadas. Só que as vidas passadas é o seguinte: tem alguma comprovação que a pessoa faz uma regressão e ela acessou uma memória daquela vida? Uma comprovação científica? Não. Mas eu, como terapeuta, e o cliente, o paciente, regrediu para aquela memória daquele jeito, eu tomo como verdade para ajudá-lo a elaborar essa questão. Então, o paciente ele vai fazer as associações dele. E aí eu vou trabalhar esse conteúdo e ressignificar esse conteúdo com ele. Mas pode ser uma memória falsa criada. Pode ser. Uhum. Né? Então, aquela história de que eu gostaria de fazer uma regressão, que eu estou na barriga da minha mãe, para saber se eu era bem aceita, se eu era amada na gestação, para saber se no momento do parto, como é que eu fui recebida. Isso aí é tudo uma memória que... É uma memória criada. Se a pessoa se sente amada, ela vai ver a mãe abraçando a barriga, vai sentir a mão da mãe. Se ela é rejeitada, ela vai sentir, vai até escutar a mãe xingando ela. Porque ela cria isso. A gente acabou de criar uma janela onde não tinha. Imagina num contexto mais amplo, mais profundo, envolvendo emoções mais densas. Né? Então, quando a pessoa queria fazer uma regressão, porque a rejeição da mãe, porque não sei o quê, eu acho melhor a gente trabalhar de outra forma com esse conteúdo. Ok, tá ótimo. Bem, eu acho que o tema é interessante, é um tema longo, é uma formação, mas esse não é o objetivo. O objetivo foi trazer o quê? Os mitos, quebrar esses mitos, falar um pouquinho da hipnose, da forma... Estão perguntando se você falou a palavra faixa. Ele vai colar ali, tá, gente? Ele vai ver, vai pegar na colinha. E nem ele lembra. Vamos ver. Eu não anotei. Para prateleira, peitoril, casa aberta, cortina, quadro, visão, brisa, baixa,
tela. Falou. Falou. Parabéns, quem guardou faz. Tá ótimo. E então a gente vai encerrar a nossa live por hoje. A gente já está 1h10 aqui. Gostei muito de te rever. Virão outras oportunidades. A constelação familiar hoje está sendo muito utilizada. Quem sabe, em breve, mais lá para frente, ele virou um avatar de novo. Esse aí é ele não queria que ninguém soubesse. Ele é o avatar. Ele é o avatar. Estou disfarçado aqui para. Pois é. Ficando azul, ó. Ele é todo tatuado, olha só, não sabia. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo só? Bem, quero te agradecer mais uma vez. Eu acho que foi muito produtivo. O objetivo da live era justamente essa, da gente estar falando de algo sério, mas com leveza, mostrando a importância dessa terapia, da hipnose, e um alerta também para a gente olhar melhor com quem você seleciona para fazer isso. Uma coisa, eu estudar a hipnose, fazer a brincadeira no palco, fazer isso, não sei o quê, o dedinho colou porque tem imã, você esqueceu o seu nome, você comeu atum e está entalado. Pois é, isso é uma coisa, mas a hipnose no tratamento terapêutico é outra coisa muito séria, gente. Tá? Em uma sessão não acontece. Só com aquela exceção de pontual. Ok? Gratidão mais uma vez e deixo você fechar. Eu que agradeço. Quando você falou assim, uma sessão, né? Eu comecei um processo hoje com uma paciente, acabei pertinho do horário da live, uma sessão de 3 horas, né? Então, é um trabalho a ser concluído. As ressignificações, elas são profundas em hipnose. Uma sessão que eu gosto muito de fazer, que é de cura interior, de cura da criança interior. E o pessoal vai no YouTube fazer, e nós temos o recurso e as dores. Aí lá no YouTube, ela entra em contato com um monte de dor que ela tem, mas ela não elicita os recursos que é só dela. Não foi sob medida feita a sessão. E ela vai sair pior, né? Então, tem que ser um processo feito sob medida para você, com ressignificações profundas. Quando eu vou lá, esclareço a minha criança interior das dores, do porquê, que agora eu que vou cuidar dela. Aí eu também estou assumindo uma autorresponsabilidade de cuidar de mim a partir de hoje. Então tem um processo muito complexo para ser feito que não dá para pegar com o terapeuta que fez cursinho de uma semana. Investiga, mas se permita. Quero agradecer, para mim é uma frase que eu falo muito, é um presente poder servir, né? Se tiver terapeutas na live, esse livro, Ensino sobre Constelação Familiar para Terapeutas, tá? Desvendando a constelação, torne-se um expert no atendimento individual. Eu tenho um curso e o curso foi transformado em livro, então está aqui, um conteúdo bastante tempo. E para quem tem questões com papai, com mamãe, de criança, de infância, eu lancei esse livro. Tomar Pai e Mãe, uma jornada de cura rumo ao sucesso. Como olhar para esse pai, como lidar com esse pai. Está na moda hoje ficar olhando para mãe narcisista, pai ausente, e as pessoas acabam se perdendo a sua própria vida no meio da dor. Esse livro é uma caminhada de cura interior para vocês. O link está na bio. É um presente poder servir, eu falo isso sempre, e estou à disposição. Quando quiser, é só chamar que eu estou por aqui. Gratidão mesmo. Gratidão também. Gente, beijos, e aguardem. Vem muita novidade por aí.